A gravação já iniciou, pessoal? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então vocês já estão vendo minha tela. Então, hoje vamos falar sobre a parte de gestão de serviços, tá? Então, a gestão de serviços do Proteus, obviamente, ela tem um lançamento da OS, o apontamento de serviço, mas eu tenho alguns cadastros ainda que são relacionados à parte da gestão de serviço, como, por exemplo, a sala de velório, né? O cadastro de prestadores de serviço, que são os fornecedores, as tabelas de preço, né? As etapas de serviços, né? A construção dos processos de serviços, como isso vai acontecer dentro do sistema. Tenho também o meu cadastro de tipos de serviço, né? Que é como o sistema faz a gestão tanto do faturamento como também da movimentação de estoque, tá? E para a gente entrar mais nesse assunto e vocês entenderem como esses cadastros vão influenciar no nosso dia a dia, eu vou iniciar a nossa capacitação a partir do apontamento de serviço, que é o lançamento da ordem de serviço. Então, eu estou aqui no módulo de planos funerários, atualizações, gestão de serviços, apontamento de serviços, tá? Que é o lançamento da OS. Quando eu venho diretamente pelo menu, tá? Eu vou fazer um lançamento de apontamento particular, posso fazer um orçamento, posso também fazer o lançamento de gratuidade, que a gente chama aqui de indigente ou carente, exceto associado, eu não faço por esse caminho. O associado eu preciso identificar primeiro o contrato para depois fazer o lançamento da ordem de serviço, tá bom? Então, quando eu estiver aqui nessa tela, ele vai sempre chamar um apontamento particular, tá? Então, vou pegar aqui uma das minhas filiais de serviço, vou pegar aqui a São Caetano e vou incluir. O formulário do apontamento de serviço ele é bem extenso, mas em contrapartida nenhum campo é obrigatório, tá? Ele tem campos que eu posso preencher em outro momento. O sistema tem uma tolerância, tem as questões referentes a faturamento que impactam aqui dentro do apontamento de serviço. Então, essa é a nossa visualização do apontamento de serviços. Então, esse é o nosso formulário. Eu vou ter as informações cadastrais, que são informações, por exemplo, de contrato, filial de serviços. O sistema ele tem esse conceito de filial de serviços, que vai casar muito com a questão do meu apontamento de serviço associado, que é, por exemplo, eu tenho a empresa de plano, né? E vou atender esse contrato, por exemplo, esse associado em São Caetano, em Sorocaba, eu posso determinar em qual filial de serviço que esse serviço vai atender, né? É um conceito que o sistema tem. Por que tem esse conceito? Porque cada filial de serviço, cada funerária, mesmo sendo de um mesmo grupo, eu posso ter tabelas de preço diferentes, condições diferentes. Então, o sistema ele vai sempre se orientar pela filial de serviços, tá? Então, o sistema possibilita que eu tenha mais de uma funerária e eu tenha mais de uma condição de prestação de serviço para, por exemplo, serviço particular, um associado, enfim. Então, eu consigo ter essa dinâmica, tá? Alguém abre o microfone? Não, né? Tem também aqui, eu posso, no apontamento de serviço, eu tenho uma tabela de preço padrão. Isso eu coloco num parâmetro, né, que
fica global para o sistema. Então, para cada filial de serviço, eu vou ter minha tabela de preços. E aqui está a 001. Só que eu consigo editar esse campo, eu consigo colocar outra tabela de preços aqui no formulário, consigo consultar e verificar a tabela de preços que são cadastradas para filial de serviços, e assim eu consigo diferenciar essa questão de preço. Por exemplo, eu tenho uma determinada condição, ou vou fazer alguma promoção, alguma coisa, por exemplo, um convênio que eu já tenha, né? Eu posso trabalhar dessa maneira. E até falando de convênio de serviços, né? Por exemplo, uma tabela de preço para uma seguradora. Nós aqui, né, estamos desenvolvendo, né, a nossa parte de cadastros de convênios, porque atualmente, como a gente controla? É por tabela de preços, né, de serviços e no faturamento, porque a gente tem nos clientes que a gente não tinha uma grande demanda desses serviços, né? Eu acho que até o Rodrigo comentou na última capacitação que demandava cerca de 800 serviços por mês, né? Essa questão de seguradora, não sei se eu ouvi direito, se era por mês ou ano, alguma coisa assim, né? São aproximadamente 600 atendimentos por mês de seguradora. Seguradora, né? Aquela questão da Isso. assist planning, né? Que você falou, né? Exato. Isso. Então a gente tem uma demanda muito grande, né? Então, para otimizar esse trabalho de negociação com o conveniado, né? Por exemplo, pode ser uma empresa, pode ser uma seguradora. A gente já tem um know-how nesse tipo de serviço, juntando a know-how que vocês têm, a gente também vai proporcionar essa gestão, porque tem a questão das medições, as negociações de prazo de pagamento, como receber esse serviço também. Então, a gente já está em desenvolvimento, a gente deve entregar aí nos próximos dias essa nova rotina, essa nova funcionalidade, mas não vai impactar aqui no nosso trabalho, tá? Então, eita, deixa eu fechar e abrir de novo aqui. Então, seguindo aqui, eu vou ter os valores que vão estar aqui dispostos no apontamento de serviço. Esses valores são os mesmos que estão aqui do lado direito, tá? Então, o atendente, quando estiver fazendo o lançamento da ordem de serviço, ele vai ter essa visualização, né, de valores. Quando eu estou fazendo um serviço diferente de associado, eu não vou ter esse valor contratado, tá? Que é o valor da cobertura. O restante vai ser preenchido como o valor de entregue, o valor de desconto e o valor a receber, tá? Eu posso informar observações do apontamento e aqui as informações do atendente. O atendente primário, esse cliente número 1, é a pessoa que está fazendo o atendimento, né? A pessoa que está lançando essa informação. E aqui eu posso lançar um segundo atendente. Aqui os campos eles estão fora de ordem, mas aqui eles se preenchem de acordo com este campo aqui. Aí esse campo, ele nos apoia em questão de comissionamento, né? E caso tenha uma necessidade, também eu consigo criar mais campos para essa questão de quem será comissionado. Mas aí, em outro momento, a gente retorna para esse assunto sobre a comissão, tá? Eu tenho as informações dos dados do óbito, tá? Então, aqui é uma lista extensa de informações, principalmente para casos onde eu tenha que gerar a nossa, como se diz, a nossa declaração de óbito, o registro do óbito. E caso tenha algum campo faltante, né? É até interessante, tanto para Santo André como também Sorocaba, a gente ter essa declaração de óbito, poder me enviar, para me basear nas informações que vão ser impressas na declaração de óbito,
para mim me preparar e preparar o cadastro aqui, as informações a serem preenchidas no sistema, tá? Como eu falei, essas informações aqui eu não tenho nenhum campo obrigatório, vocês estão vendo aqui, né? Nenhum campinho está em negrito, tudo mais, mas tem informações importantes, né? Por exemplo, nome do falecido, a data de falecimento, a hora do óbito, data da certidão, informação do cadastro do médico, né? Então, tudo isso eu tenho aqui. O motivo da morte, não me recordo. Hoje vocês têm alguma tratativa sobre o motivo da morte? Por exemplo, em questão de carência. Quando é morte acidental, a carência é reduzida, no caso associado. Informação para seguro também. Tem o motivo da morte, se é a causa natural, ou uma morte acidental? Vocês têm esse nível de controle? Ô, Guilherme, Sim. a gente sempre costuma colocar, né? Porque não é sempre, mas às vezes algumas seguradoras solicitam a causa do falecimento, para a gente poder. Porque a gente, muitas vezes, a justificativa da gente poder fazer a preparação Aham. da tanatopraxia é muitas vezes por decorrente à causa de falecimento ou quantos dias estava internado. Então a gente Uhum. coloca essas informações aí, porque algumas das vezes o seguro solicita. Uhum. Inclusive, eu acabei de dar falta do meu campinho de causa-morte. Eu não sei onde eu coloquei ele. Eu tenho aqui o motivo da morte, assim, é mais uma questão sintética, né? Sobre como o sistema se comporta na questão da morte acidental e natural. Eu tenho um parâmetro no sistema que eu habilito ele para, em caso de morte acidental, a carência ser de um dia, ou seja, 24 horas após, né, o cadastro do contrato, para ele não ter carência, tá? Aí esse campinho aqui que nos guia sobre isso. E eu tenho o campo de causa-morte. Talvez na parametrização eu tenha tirado ele sem querer aqui, mas eu tenho um campo da causa-morte, que ele é um campo até grande, né? Porque as causas mortes vêm lá da guia amarela, né? Para a gente lançar aqui dentro do sistema, tá bom? Mais informações do falecido, sobre, por exemplo, endereço, caso tivesse controle, informação do local de sepultamento, tá? E data em que vai ocorrer o sepultamento. Isso aqui é para a gente ter no nosso controle dessas informações. Levantou a mão, Roberto? Ô, Guilherme, só perguntar um negócio rapidinho, você falou da causa-morte, né? Aham. A causa-morte, assim, eu como sou leigo aí dessa parte, a causa-morte, ele é tipo assim, um código, como é que eu posso falar, tipo que nem um CID, ou realmente o pessoal só escreve por escrever, então você tem que ter diversas, enfim. Então, existe o CID, né, que é o de cadastro, questão de causa-morte. Uhum, Entretanto, em lugar, assim, isso é minha vivência, eu posso estar errado e vocês têm uma experiência diferente. uhum, Mas o quê? Eu já até bolei de fazer um cadastro de causa-morte e tal, tudo mais. sim. Só que a causa-morte tem que estar descrita da mesma maneira que foi descrita na guia amarela, que Ah, o médico perfeito. colocou. Inclusive, não sei se o pessoal, isso aqui, vocês replicam isso, me falaram, né? Me repassaram que até os erros ortográficos do médico tem que constar na causa-morte. Se ele Faz errou o sentido. nome lá da causa-morte, tem que colocar. Do jeitinho que tá na guia amarela. Principalmente para a declaração do óbito. Não pode estar divergente. Uhum, Ô, Guilherme, Oi. eu desconheço essa informação, até Hum. porque letra de médico é muito difícil de entender. Então, a gente sempre procura ir pelo CID. Existe um Procede? CID lá, e aí a gente coloca de acordo com o CID. Muitas Uhum. das vezes a gente não abrevia nem nada, porque muito médico abrevia, muito médico realmente a gente não entende. Então, a Aham. gente vai pelo CID mesmo. Não, beleza. Eu até tenho um cadastro de causa-morte, né? Que a gente pode usar, assim, por exemplo, e já para otimizar essa questão. Porque não tem somente uma causa-morte, certo? Então, eu vou ter mais de uma.
Não, tem inúmeras. E referente, já que está nessa questão de cadastro, Uhum. existe a possibilidade de cadastrar alguns médicos ou a gente vai ter que ir cadastrando conforme vem ocorrendo os Então, registros? eu tenho um cadastro de médicos, né, para fazer. Se você já tiver um cadastro de médicos, a gente pode trazer esse cadastro via importação, tá? Eu coloco dentro do sistema para vocês. No Gold System, a gente tem, acho, nossa, sei lá, mais de 2.000 médicos já cadastrados, No- porque a gente, toda vez que a gente vai fazendo um registro novo e não tem, aí a gente acaba cadastrando. Mas aí eu Entendi. não sei como que seria, como que vocês conseguiriam puxar do sistema, do Gold. Uhum. A gente pode fazer isso via importação, devido ao número, né? Então a gente pode anotar e colocar isso em importação. Ó, o Ed. Oi, Ed. Então, Alexandre, tem coisas que eu também não conheço suficientemente bem no Gold, especialmente a parte da operação da funerária. Sempre que você se deparar com uma situação durante o processo prático aí de implantação, em que você tiver que fazer algum trabalho braçal, e você fala assim, pô, mas isso aqui já existe lá no Gold. Nós vamos correr atrás e tentar exportar do Gold e importar no Proteus, tá? O Rodrigo parece que se mostrou bastante favorável a nos colaborar. Então, o próprio Guilherme já tinha passado aí uma definição, uma especificação detalhada de alguns dos principais cadastros que a gente já sabe, né, que tem que ser exportado, importado de novo, mas detalhes que nem esse que apareceu agora, acho que nem o Guilherme imaginou, e muito menos eu. Então, quando você deparar com uma situação de uma informação já conhecida, o que você já fez, lembra a gente, né? E a gente tenta correr atrás para evitar esse trabalho manual, tá? Não, tá ótimo, Ed, mas eu lembro que eu já havia comentado, não lembro qual reunião, mas eu já havia comentado sobre essas questões do cadastro de médico, de Sim, ser acho que por ano, na primeira acho que você foi, falou né? mesmo. Uhum. E tem Eu até até a questão tenho. de cidades também, Uhum. muitas cidades a gente também já tem cadastrada, acho que A cheguei a gente, comentar assim. a gente tem aqui, ó, quer ver? Não? O CRM, o CRM 1 e 2, né? Às vezes pode ser dois médicos, né? Então a gente tem aqui, então, já chama aqui o cadastro, né? Aí eu coloco por estado, né? CRM. O código do médico é o próprio CRM dele. A gente trabalha assim, o estado e o nome. Só tem essas informações. Caso tenha mais controle mais de alguma outra informação, a gente coloca também aqui, tá? Ô, Guilherme, só Oi, aproveitando para não voltar muito depois, não, o tranquilo. Carlinhos ficou com uma dúvida referente ao orçamento. Orçamento? Ô, Guilherme, meu pessoal ele Oi. fica na rua, né? Uhum. Esse sistema vai poder colocar no tablet para ele estar trabalhando online, poder colocar online essas informações no sistema, remotamente? Olha, essa parte de serviço, a gente não tem nenhuma solução para trabalhar online, né? O Proteus, você consegue abrir ele via navegador web, né? Mas a usabilidade é de um RP de estação normal, né? De computador, entendeu? Mas a gente pode pensar em algo, né? Para esse sentido, mas eu não tenho hoje uma solução para serviço, para venda de serviço remota, tá? Entendi. É porque muitas das vezes eles estão na rua, não estão na empresa Uhum, para poder gerar um orçamento, entende? E já uhum, que a gente tem essa ferramenta, seria muito mais prático para eles já, porque eu acredito que vai ser, que nem você falou, existem os valores padrão, né? Então ele pode mandar uhum, aquele orçamento com os itens padrão em cima de cada urna, né? Cada modelo de urna, e se a família depois, aí pode existir a questões de desconto e tudo mais. Que senão, a maioria das vezes, eles vão ter que continuar fazendo como eles uhum. fazem, pelo WhatsApp, mudando, porque eles já Sim, têm mais ou menos o que eles têm, né? Já Sim. pré-definido, eu quero em tal urna, ele manda já tem pronto o orçamento em cima daquele modelo de urna. a gente pode até, só um minuto, tá, Roberto? Só para concluir o raciocínio. A gente Claro, pode, claro. em outro momento, pensar numa solução
para isso, né? Até quando eu fui fazer levantamento aí, eu vi que vocês têm esse processo, né? Então, por exemplo, o agente funerário, ele vai até a família, né? E pode fazer a aplicação da prova de urna, fazer essa questão de orçamento, né? Eu vi tive essa ideia, esse vislumbre, né? Mas hoje eu não tenho uma solução nesse poste, né? Até porque a gente nunca teve essa demanda, né? Essa demanda de fazer a venda do serviço fora da funerária, né? Tá? Mas a gente pode sim amadurecer essa ideia durante o projeto e a gente vê como que trata isso, tá? Tá certo. Obrigado. Valeu, obrigado. Nada. Oi, Roberto. Não, é até para estar esclarecendo, para o pessoal poder visualizar, né? No caso, é possível fazer o Smart Client HTML aí, talvez trabalhar no tablet, mas lógico, com a interface do PC, né? Então, Isso. ele não tem assim, como eu posso dizer, aquela interface estilo celular e tudo mais, né? Que ela é mais, como é que eu posso dizer assim, mais amigável no sentido de estar utilizando é, alguns produtos menores, mais compactos, né? Então, assim, se, o Alexandre, se no caso, da forma como você está enxergando aqui, se você enxergar aqui num tablet, você pode fazer esse tipo de operação, pelo meu entendimento, realmente é possível, mas vai sair da forma como você está enxergando aqui, entendeu? É isso mesmo, né, Guilherme? Isso, vai ser a usabilidade vai ser semelhante a que está sendo aberta aqui dentro. Isso, Depois eu é um mostrar para espelho. vocês. É um espelho do que você está enxergando aqui. Por dessa Isso vai forma, ser. aí ele está pronto. Aí tá. Consegue usar normalmente. Só que aí, tipo assim, isso eu falo por usabilidade mesmo, né? Porque, tipo assim, Uhum. questão de teclado, o Isso, mouse. mouse, né? Uhum. Aí vai ter uma experiência touch. Mas você consegue usar o Smart Client num dispositivo móvel, né? Ah, se a pessoa Claro, tiver com notebook, é. né, se fosse um note aí, estaria resolvido, né? Hoje eu sei que vocês levam um portfólio, né? Inclusive de urnas e tudo mais. Hoje vocês levam isso impresso ou já levam um tablet, alguma coisa do tipo? É levado um tablet em todos os Tablet, atendimentos, isso. isso. E aí a nossa intenção é realmente, por exemplo, o tablet ter acesso, eles terem acesso ao nosso estoque, para não ficar, porque assim, existe algumas urnas que, infelizmente, assim, nosso ramo ele é muito imprevisível, né? Então, por exemplo, tem fabricantes que demoram um mês para entregar modelo de urna para a gente, e é um modelo muito caro. Então, muitas vezes a gente tem 2, 3 no estoque. Só que acontece de, às vezes, em 10 dias sair todos os modelos. Então, hoje, o agente sempre tem que estar ligando, né? A pessoa que fechou o atendimento tem que estar ligando para o encarregado para conferir no estoque, para ver se realmente ainda tem aquela urna. Uhum, Muitas vezes já aconteceu do cliente querer um modelo, eles ligarem aqui e não ter. Então, aconteceu isso com 2 modelos seguidos, né? E aí é uma coisa chata, né? Então, uhum. se criar uma expectativa na família e depois falar que não tem, né? Então, precisava conversar com o nosso sistema de estoque para realmente ele já ter a certeza se tem ou não tem no nosso estoque físico aqui, aquele modelo de urna. Tá. Eu, é, eu tenho alguns projetos internos, mas eu vou deixar isso aqui aceso, assim, vivo essa conversa, tá? Para ver o que a gente consegue para atender essa demanda de vocês, tá? É uma demanda bastante interessante, né? Só para mim ter número, quantos agentes funerários vocês têm hoje? Aqui no ABC a gente tem 44. 44. Os 44, cada um tem o seu tablet Não, para é por plantão, na verdade. A gente plantão, tem em né? média de 25 tablets aqui Uhum. disponíveis. Então, em média, por plantão, trabalha-se 11, vamos se dizer.
Só que tem alguns que fazem hora extra para poder ajudar. Então, Uhum. geralmente trabalham em 15, mais ou menos. Então, aí, Entendi. quando eles vão sair para o atendimento, eles chegam de manhã já, cada um pega seu tablet, cada um pega sua maquininha, cada um pega o seu caixa e fica o dia inteiro com ele. Aí, no final do plantão, eles têm que estar devolvendo. Entendi. E aí, até os tablets anteriores não tinham acesso à internet, né? Então, a gente comprou alguns novos, aí esses 25 são novos, que aí agora eles têm chip, então tem acesso à internet. Entendi. Não, bacana demais. Vamos ir amadurecendo isso daí. Acho que não é nenhum impeditivo para a gente dar andamento no projeto, então a gente consegue tratar isso até em um outro momento, né? A gente põe esse tempo para rodar e aí a gente vai potencializando essas demandas, tá? Ô, Roberto. E é legal também a gente levar em consideração Sorocaba. Sorocaba, o pessoal faz venda externa. Tem venda, assim, no caso aqui a gente está falando em apontamento de serviço, né? Mas agora falando do Virtus como um todo, né? Então, pode ser inclusive incluído um contrato, porque eles fazem venda externa, não necessariamente é só por telefone ou só presencial. Mas de serviço? Não, Do mas serviço funerário? não. É que assim, eu estou relevando o Virtus como um módulo, né? Assim, por exemplo, se você Uhum. fosse transformar o Virtus inteiro para um sistema mobile ou para um sistema de tablet, né? Então, no caso, agora os serviços normalmente em Sorocaba eles são feitos dentro da própria unidade da Vila Cis, que ficam as pessoas lá no atendimento, eles acabam fazendo essa parte Uhum. do serviço, né? Já o pessoal do ABC é diferente, é um formato diferente. O pessoal do ABC realmente são os agentes que estão em campo que acabam vendendo serviço, né? Não, sim. Não, assim, para a parte de venda de plano, a gente tem a solução. Ah, tá. Venda de plano, essa solução existe no nosso ecossistema, né? Tem um aplicativo, mobile e tudo Ok. mais, né? Dentro do projeto, a ideia é que, essa para a parte de venda de plano, não é nem o assunto aqui, mas Sim, padronizar a questão da ferramenta digital, né? A venda digital que vocês já têm, né? sim. Então, Por meio de API, né? isso, Tá. né? Mas no nosso ecossistema já tem a parte de venda de plano, né? Ok. Certo? Tá Que bom. aí é um espelho das regras que o sistema tem para venda de plano. Ótimo. E, ô, Guilherme, uma Oi. outra dúvida. Esse orçamento, é possível gerar um PDF dele para a gente poder compartilhar? Sim, sim, sim. Tô inclusive melhorando essa parte de interface nossa aqui para quando é orçamento, ordem de serviço mesmo. O orçamento de vocês passam com valor ou sem valor? A gente passa Engraçado. sempre com o valor. É porque, assim, associado, geralmente, a gente não passaria com valor, obviamente. Mas Uhum. para particular e seguro, a gente tem que, por exemplo, compartilhar esse orçamento com as seguradoras, eles poderem autorizar o valor, né? Então, e o particular tem que passar o valor para a família poder fechar, mas a gente discrimina todos os itens certinho, todos os valores, né? Urna, transporte, ornamentação, coroa de flores, tá? Praxia, é tudo discriminado. Uhum. Beleza. Eu perguntei essa questão do valor ou sem valor, porque eu já tive. A gente tem um parâmetro para desabilitar. Você vai imprimir com valor ou sem valor. Porque às vezes, por exemplo, vai passar uma ordem de serviço para o associado, né? Aí É, não tem valor, né? Aí, tipo, sim. ou o cara veio e fez o orçamento, tipo, passou o valor final e não passa o valor de cada item. Porque, por exemplo, eu já tive N casos, assim, um Não, concorrente veio entendi. prestar um serviço e queria saber quanto que tá cobrando na urna tal, né? Aí só apareceu o valor do serviço mesmo. Eu orcei lá, deu R$ 3.000, mas não Certo. detalhar os itens. Não, entendi. Obrigado. Show de bola. Bacana, pessoal. Eu gosto de passar tão assim, eu gosto de interação, gosto de trocar ideia mesmo, tá? Eu tenho até aqui a questão de detalhar
se vai ser uma cremação ou um sepultamento. Isso aqui são as informações que vão aparecer na ordem de serviço. Por exemplo, que vai levar o serviço que vai incrementar aqui a parte um serviço cemiterial, né? Por exemplo, que vai incrementar a ordem de serviço, ele é uma cremação ou um sepultamento. Isso aqui são meras informações para a questão de ordem de serviço mesmo. Chegou lá no cemitério, tem alguma dúvida? Não, isso aqui é um serviço que vai para cremação, ou é um sepultamento, né? Às vezes é comercializado, por exemplo, o sepultamento, né, em cemitérios municipais, né? Ou leva para a própria cremação também. Isso aqui é um destaque para ser impresso na própria ordem de serviço, para orientar quem está fazendo, por exemplo, levando para o sepultamento, levando para o velório e tudo mais, tá? Vou ter informações sobre filiação, por exemplo, aqui o nome da mãe, mas a gente tem o nome do pai também, só não está habilitado aqui. O responsável e o que a gente chama de declarante, né? E aí até uma questão. Porque, assim, muitas das vezes pode acontecer que o responsável seja a mesma pessoa que vai arcar com as despesas do apontamento, da ordem de serviço. E até dentro disso, eu gostaria de perguntar para vocês. Eu acho que eu perguntei até no levantamento, mas eu queria refinar isso com vocês. Quando é feito o apontamento de serviço, a ordem de serviço, o pagamento é feito por uma única pessoa ou existe um conceito de multifaturamento? Mais de uma pessoa faz o pagamento, eu gero mais, por exemplo, se eu for gerar uma nota, eu gero mais de uma nota para o mesmo ordem de serviço, ou um recibo que seja. Hoje acontece essa situação de você ter mais de uma pessoa que vai ficar responsável por pagar esse serviço? Sim, Guilherme. Normalmente, nem é o declarante que faz o pagamento. Uhum. O declarante faz só a documentação, mas às vezes é 2, 3 pessoas que fazem o pagamento. Entendi. Então vocês têm Nota é feito uma só, tá? Uma nota é uma só. É uma só. Mas o pagamento pode ser feito por várias pessoas, vários cartões. Entendi. Mas uma nota é por conta de processo ou ferramenta mesmo? É de processo mesmo. Entendi. Isso, né? A nota faz uma. Mas, por exemplo, porque assim, eu tenho um conceito aqui, né, do pedido de vendas, né? Oi, Rodrigo. No atendimento à seguradora, quando existe excedente de apólice, você vai ter emissão de 2 notas fiscais. Então, você tem 2 fontes pagadoras. A seguradora ela paga o limite contratado em apólice e quando há excedente, o excedente ele é pago pelo familiar. E aí a gente emite 2 notas, uma para a seguradora e outra para quem efetua o pagamento do excedente. Uhum, entendi. Porque assim, por que eu perguntei? Porque o sistema ele tem um modelo de faturamento, que é a gente chama de pedido de vendas, né? Que é o que gera o financeiro, né? Quando gera o documento de saída, ele gera o financeiro para fazer o recebimento disso. E aí, eu posso gerar mais de um pedido de venda para uma mesma ordem de serviço, né? Para atender até essa questão de seguradora, né? Também hoje, né? Lembrando, eu vou ter esse processo totalmente completo de atendimento à seguradora, a convênios de serviço e tudo mais. Mas é assim, eu estou num serviço, o Rodrigo e o Alexandre estamos pagando, e eu quero cada um ter um recibo, ou eu quero uma nota fiscal para mim, né? Eu vou fazer um reembolso com uma seguradora, enfim, né? Eu tenho essa opção. Quando é uma única nota, quando existir a nota fiscal, for uma nota e mais de uma pessoa pagando, lá no caixa, né? Quando eu for fazer recebimento, eu consigo tratar isso, né? Eu posso passar, por exemplo, receber mais de uma forma, de mais de um cartão, de mais de uma pessoa, né? Cada um tem o seu recibo à parte.
né? Então, caso for existir essa questão de mais uma nota, exceto a questão de seguradora, né, for 2 pessoas físicas que fizeram nota fiscal, a gente tem que trabalhar com um conceito que eu chamo de multifaturamento, tá? Então, aqui eu vou seguir com essa questão nativa aqui do pedido de vendas. Aí, se a gente for com a ferramenta, ela tem essa possibilidade. Se conforme lá na frente vocês precisarem utilizar, é só a gente habilitar esse modelo aqui dentro do sistema, tá? Seguindo aqui, eu tenho a minha paramentação religiosa, tá? Ele vai pegar lá no cadastro de religiões, que a gente conversou sobre lá nos cadastros, tá? Os locais, ele sempre vai pegar lá daquele cadastro de locais que eu mostrei com vocês. E aí cada campo já está parametrizado para isso. Então, por exemplo, local de falecimento, o local de sepultamento é a mesma coisa. Acho que ele não conseguiu, não está achando que tem nenhum sepultamento cadastrado. Todos os locais, ele vai buscar daquele mesmo, do cadastro de locais. E aqui eu tenho esses 2 locais separados dos locais aqui, mas por conta de, por exemplo, na declaração de óbito, aqui eu já tive contato, a maioria tem a questão do local de sepultamento, né? Sepultamento e local de falecimento, por isso eu destaco eles aqui. E eu tenho aqui os demais locais, né? Por exemplo, informações de cortejo, informações de remoção, de velório, né? E unidade de atendimento. O que é essa unidade de atendimento, tá? Digamos que a OCEL passe a ter dentro dos hospitais públicos, né? Por exemplo, de São Caetano, unidade de atendimento para recebimento desses óbitos, né? Essa necessidade nasce dentro do próprio hospital. Por que a gente tem esse conceito, né? Eu tenho clientes, né? Com a espécie de serviço que Sorocaba faz, né? Que é tipo assim, que num dia um faz a remoção, no outro dia outra funerária faz a remoção, né? Aqui em Goiânia tem essa jogada também, que é uma espécie de sorteio. Mas eu tenho um cliente lá em Belo Horizonte, a Santa Casa de BH, eles atuam dentro dos hospitais. É até curioso que foi assinado pelo Juscelino Kubitschek, né? Que eles têm essa autonomia de fazer o trabalho dentro dos hospitais públicos. Então, todos os hospitais públicos eles têm essa unidade de atendimento. Eles são a única funerária com várias unidades de atendimento. E aí a gente tem esse controle, né? Lá no Pernambuco também eu tenho um conceito semelhante a esse também. Então a gente controla essa unidade de atendimento também lá pelo meu cadastro de locais, tá? Que eu vou colocando lá, até a unidade de atendimento fica vinculada a uma filial, tá? Então eu tenho esse conceito também. Aí caso vocês utilizarem também, a gente consegue trazer aqui para dentro do sistema, tá? O pedido de venda é aquela informação que eu falei, né? É a partir do pedido de venda que eu vou conseguir gerar o meu financeiro, tá? Dentro do sistema. A gente tem um módulo dentro do sistema que chama faturamento, que em casos de serviços, eu chego a passar essa parte, essa jornada do apontamento de serviço dentro do sistema, onde ele nasce aqui dentro do módulo de planos, tá? Eu faço serviço funerário e aí o faturamento eu falo, olha, você vai gerar o pedido de vendas assim, né? O documento de saída vai ser gerado a partir daqui do apontamento e aí eu gerar o meu financeiro, tá? Então aqui eu informo quem é o cliente que vai ser o responsável pelo pagamento. Então, caso eu não tiver um cliente cadastrado ainda, né, para esse que vai fazer o pagamento, basta eu clicar aqui e incluir. Até por isso, quando eu faço a capacitação da funerária, eu passo também o cadastro de clientes. Porque o cadastro de clientes eu faço também para a parte de plano, mas aqui também, toda pessoa que é responsável pelo serviço, eu faço esse cadastro
do cliente também. Por quê? São as informações que vão para o financeiro, certo? Para mim ter o controle e gestão financeira sobre quem está fazendo esses pagamentos. E em caso de emissão de nota fiscal, eu também já tenho as informações necessárias para a informação da geração da nota fiscal de serviço. Então, tudo vai estar concentrado aqui no cadastro de cliente. Ou seja, né, resumindo, o cliente que paga o serviço é o cliente que vai, sei lá, vai gerar o financeiro para ele fazer o pagamento, tá? E também o que vai gerar o pagamento para a nota, tá bom? E eu posso cadastrar ele no momento que eu estou lançando o apontamento de serviço, não preciso sair desse apontamento. Oi, Alexandre. Guilherme, então a nota fiscal a gente vai conseguir emitir, gerar ela dentro do sistema? Sim. E aí, Sim. qual que é o prazo para correção, por exemplo, o cancelamento? Aí é de acordo com o município. Ah, então não muda. É de acordo com o município que determina isso. O sistema ele já tem, né? O Proteus ele tem as integrações com prefeituras com mais de 400 mil habitantes ou que já tenham, né, a necessidade de fazer essa integração, né? Inclusive, vários municípios de São Paulo já têm essa integração, né, com a TOTOS, tá? Com os municípios. Aí, por ser municipal, não existe um padrão. Então, por isso que existe essa flexibilidade de atuar de acordo com o município. Então, tem que verificar, por exemplo, inclusive, se o município fornece esse serviço de cancelamento através de integração, porque muitas das vezes o cancelamento tem que ser, por exemplo, aqui em Goiânia, o cancelamento é presencial. Eu tenho que ir até a prefeitura fazer o cancelamento de nota fiscal, né? Aí tem o processo de substituição e tudo mais. Mas aí tem município que aceita o cancelamento via sistema, não tem problema nenhum, ou apenas pelo site, né? No site vou lá e cancela a nota e cancela aqui dentro do sistema também. Não, entendi. E uma outra dúvida, a gente consegue gerar link de pagamento dentro do sistema? Para o pagamento do serviço? Isso. Ou de um item, de uma coroa de flores, sei lá. Entendi. Olha, esse link de pagamento, a gente tem uma geração de link de pagamento, tá? Tem que verificar qual que vai ser para quem vai gerar esse link de pagamento, por exemplo, qual que é a adquirente que gera esse link de pagamento, para a gente trazer aqui pelo sistema. Hoje, a gente tem uma integração nativa com a Vind, né, que é uma gateway de pagamentos, que gera esse link de pagamento. Aí a gente tem que só mapear quem é essa pessoa, quem vai ser essa gateway de pagamentos, para poder verificar e trazer essa questão do link de pagamento, tá? Mas o sistema ele tem a geração de link de pagamento também. Tá ótimo, obrigado. Beleza? Hoje você gera link de pagamento? Sim, a gente gera, no caso é o administrativo que faz. Mas seria interessante também os próprios agentes funerários conseguir estar gerando esse link. Que a maioria das vezes utilizado é para pagamento de coroa de flores. Entendi. Quando você fala administrativo da própria funerária, né? Isso, a mesa, na verdade, né? Que a gente chama central de atendimento. Entendi. Tá, a própria mesa que gera. Aí é para pagamento de coroa e tudo mais, né? Isso, de coroa, às vezes de gasto acidente, a família já quer acertar online, então aí a gente consegue ter parcelar, fazer tudo. Entendi, bacana. E aí, esse link de pagamento hoje deve ser pela Maxi Pago, né? Isso, é isso mesmo. Particular usa bastante também para pagamento de serviço. Tá. Vou deixar isso aqui anotado aqui, aí eu verifico as questões técnicas com o pessoal da TI para ver essa questão. Ok. Tá? Link de pagamento. Esse. Maxi Pago. Show de bola. Oi, Roberto. Mas só uma pergunta para o Alexandre. Ele falou do Maxi Pago. Uma dúvida. No Maxi Pago seria só código de barras ou também Pix? Na verdade, é o link que eles utilizam para pagamento com cartão.
Ah, cartão. Aí a Tá. gente precisa saber quantas vezes a família vai querer parcelar, porque a gente tem que colocar toda essa informação lá. Mas a Mas, maioria das vezes é com cartão mesmo, para cartão. Boleto, a gente emite muito pouco, né? A orientação da diretoria é não emitir boleto, então é bem raro às vezes que a gente emite. E Pix a gente usa o próprio CNPJ da empresa. ah, tá. Então, assim, não passa por nenhum sistema já, só informa o CNPJ e a pessoa Já envia e você, alguém confere ali que realmente cai. isso, aí a gente tem que conferir com o financeiro se realmente esse valor caiu na conta, por mais que a família mande o comprovante. Né? Hoje É em dia não dá para confiar, infelizmente. perfeito. Obrigado. Valeu. E acontece muito esse pagamento, tipo, a família fazer o pagamento sem ir até a funerária? Fazer via Não, Pix, link de assim, pagamento? dificilmente a família vem aqui na funerária, né? É Aham, mais quando a gente é cobrado, quando a gente vai levar, né, o corpo pro velório. certo. Então, muitas das vezes já leva a maquininha, já recebe lá, mas eu acho que o volume não é muito alto. Deve ser o quê? Uhum, 10, 15% da forma de pagamento é através de Pix. É mais quando é coroa. Por uhum, quê? Porque quando a gente gera a nota de falecimento, a gente gera um link vinculado ao catálogo de coroas. Então, essa nota de falecimento é compartilhado com todos os familiares. uhum, Então, pessoas que não vão para o velório, pessoas que querem fazer homenagem, acabam entrando nesse link de coroa e faz a solicitação. Então, a única opção que a gente tem, as únicas, né, no caso, é o Pix ou o pagamento pelo link de pagamento, que é referente a cartão de crédito. entendi, entendi. Eu pergunto a questão de volume até porque, tipo, por exemplo, a TOTS, ela tem soluções, né? Tem o TPI, né? Que é o Todos os Pagamentos Digitais, né? Que é para justamente essas necessidades, né? E a gente tem esse link de pagamento, inclusive no painel financeiro, no contrato, eu consigo gerar esse link de pagamento, né? A gente consegue trazer essa funcionalidade para outros lugares também, para fazer, potencializar essa parte de recebimento, né? Mas, por exemplo, Pix, outras carteiras é possível também trazer para dentro do sistema, né? De forma nativa. E aí, por exemplo, essa questão do Pix, quando você fala, eu faço o cliente passa o Pix para um CNPJ, né, da funerária, aí o meu financeiro tem que autorizar. Isso daí, a gente gera aquele Pix dinâmico, né? Envia para o cliente o copia e cola, ele vai lá, pega e faz o pagamento, e aí o sistema já faz a conciliação dele, né? No final do dia já passa tudo conciliado, né? Tanto a receita como também a, a identificação de quem fez essa transação. Então, tira uma dor de cabeça a menos essa solução. Nossa, para o financeiro, então, isso é ótimo. Porque assim, com o advento do Pix, né, tudo hoje quem vai pagar à vista e quem não passa mais no débito, né? Assim, raras as Ah, vezes esse sim. passa no Pix. Aí vai crescendo o movimento, né? Ainda mais com vocês que tem um volume alto aí de serviços, né? Então, para ficar identificando cada um desses Pix, dá um trabalhão. Isso aí eu reconheço, eu sei como é que é. E aí eu sempre falo, né, dessa solução, nem é questão comercial, não, é mais pela comodidade, né? Por ter essa facilidade de fazer essas questões, né, de Pix e de forma facilitada, tá? Hoje em dia existe um golpe aí que rola nas funerárias aí, que é exatamente assim. A família entra em contato para fazer um atendimento, alega estar no interior, indo para a cidade para poder ir no hospital, mas já quer estar resolvendo tudo antes. Uhum, Aí eles passa os valores, né? Aí, por exemplo, ele passa o valor, ficou 10 mil reais. Mas eu não quero tal item, não sei o que e tal, quero uma urna inferior. Aí a pessoa passa 7 mil, então fica 7 mil. Ele, não, tudo bem, então vamos fechar. Aí ele manda um comprovante falso de 10 mil reais,
E aí ele fala, puta, eu acabei me confundindo aqui, fiz o Pix de 10 mil, me devolve esses 3 mil aí que eu preciso, eu vou entrar no ônibus, vou ficar sem sinal, e eu preciso disso. Aí as pessoas, não, tem que confirmar com o financeiro e tudo mais. E aí ele começa a botar pressão. Não, se não fizer a devolução desse valor aí, dos 3 mil da diferença, eu vou cancelar o atendimento, vou fazer conta funerária e eu quero o valor inteiro. Aí a pessoa no desespero, não, tanto é que aconteceu aqui com a gente. O funcionário não aguardou a confirmação do nosso financeiro, fez o Pix da conta particular para o cliente e o cliente sumiu. Realmente caímos num golpe e por conta, vamos se dizer, da morosidade que existe da confirmação se realmente caiu ou não o Pix na conta da empresa. Entende? Não, o cara é criativo demais, até nessas horas, né? Não, tem ninja para tudo. É foda. Complicado, né? Eu vi, pessoal, que a Carol caiu, né, lá da... Ela mandou uma mensagem para mim, disse que explodiu o transformador lá. Ela já tinha dito que a internet lá era um pouquinho ruim, né? Parece que aconteceu um problema lá com a instalação elétrica, não sei o que aconteceu, parece que explodiu lá um transformador, ela pediu desculpas, Não. ia ver se conseguia entrar, se não conseguisse, ia fazer um esforço para assistir a gravação depois, tá? Não, tranquilo. Sem problema. Então, beleza. Então, eu vou seguir aqui, e aí eu vou preencher aqui um cliente para fazer, vou colocar o meu nome aqui, Guilherme Sampaio. E aí eu posso colocar o grau de parentesco dessa pessoa com o sistema, né? De trazer essa pessoa, de informar se é um cônjuge do falecido, o filho, o irmão, né? Ter essa informação de quem que tá fazendo pagamento, o grau de parentesco é informativo mesmo, tá? Hoje a pessoa, até o Alexandre comentou do pessoal da mesa, né? Hoje o pessoal que lança, eu vi que tem, quando eu fui aí, eu vi que tem a recepção lá em cima, né? Embaixo tem o pessoal que lança as informações da OS, né? É diferente a pessoa que faz recebimento financeiro da pessoa que está lançando a informação da ordem de serviço ou é a mesma pessoa? Muitas vezes é diferente. Uhum, Depende do atendimento. Porque que nem entendi. aqui na recepção só passa associado. Associado e faz o filtro das ligações. Uhum, Então, eles só fazem o primeiro contato com a família, vamos dizer. entendi. E o restante é feito tudo lá embaixo pela mesa. Então, todo pagamento passa pela mesa, Uhum, porque o agente funerário vem com a forma de pagamento, seja lá a filipeta do cartão ou o dinheiro, mas tem alguns casos que a família vem pessoalmente aqui e aí a recepção que atende, na maioria dos casos particular, e aí acaba recebendo aqui em cima. E já aconteceu da gente, por conta de não ter essa informação no nosso sistema, por exemplo, o cliente veio aqui na recepção e uhum. pagou. E aí a gente não tinha essa informação, acabamos indo cobrar o familiar novamente. Então ficou um pouco chato, porque a família falou pra gente, vocês não têm controle nenhum, vocês querem que eu pague 2 vezes? Eu já paguei esse atendimento. E aí a gente foi levantar a informação e realmente já havia sido pago o atendimento. E não aconteceu só 1, 2, 3 vezes, não, já aconteceu mais Uhum. vezes, por conta da falha na comunicação mesmo. Entendi. O sistema ele vai apoiar nesses processos, né, tá? De recebimento, ele vai mostrar lá se o título está em aberto ou não, tá? Eu consigo monitorar essas informações, tá? Então, nisso, acho que eu consigo trazer solução para isso, tá? De pagamento devido, essas coisas, né? Tem informações de telefone, tá, pessoal? Tem 2 telefones aqui disponíveis. Ele vai mostrar os pedidos de venda que são gerados, tá? E mensagem para nota, né? Essa mensagem ela vai sair lá como uma espécie de observação mesmo, né? Por exemplo, detalhar, discriminar nome falecido, isso já leva, né? A gente tem
O Proteus, ele disponibiliza alguns, a gente chama de pontos de entrada, que é para customização do envio da nota, né? E até quando a gente faz isso, a gente junto ao time de back-office, né? A gente, quem faz a configuração da transmissão de nota fiscal, a gente já fala, olha, coloca lá o nome do falecido, né? Por exemplo, buscar aqui na ordem de serviço o nome do falecido. A gente até leva o pedido de venda essa informação. Se tiver alguma outra informação, informar aqui. Que aí essa informação do apontamento, ela vai para o pedido de vendas e provenientemente sai na nota. Porque nota fiscal de serviço, ela não tem, por exemplo, itens, né? Ela vai ter lá a discriminação lá do código do ISS, lá o serviço prestado, né? Por exemplo, serviço funerário e afins, por exemplo, e aí o valor. E aí na mensagem da nota, a gente costuma discriminar, por exemplo, os serviços prestados, né? Até a gente possibilita dentro do pedido de vendas trazer essas informações aqui e informar na mensagem da nota para trazer os apontados, por exemplo, urna, qual foi a urna que foi utilizada, o serviço prestado, tudo mais, né? Então, isso eu posso colocar na mensagem da nota, né? Hoje vocês têm alguma coisa parecida, quando o cliente solicitar a nota, na nota vai essas informações, né, de urna, o serviço prestado, essas coisas? Ou só vai a discriminação do serviço mesmo e o valor? Não, alguns casos, principalmente, todos praticamente, associado, seguro, a gente costuma discriminar os itens que antigamente a gente colocava 01 serviço prestado apenas, mas aí a gente passou a discriminar troca de urna, parte da ornamentação, translado. Entendi. Então, realmente a gente coloca essa observação, sim. Show de bola. Beleza. Bacana. Eu vou ter informação de editoria, né? Não sei se hoje vocês aplicam esse processo, que é auditar os apontamentos de serviço. Então, a pessoa responsável por estar pegando os apontamentos de serviço e entrando um a um ali, verificando se as informações estão corretas, né? Se parte de documentação foi tudo corretamente, parte de valor também, principalmente, né? Eu tenho esse processo aqui de auditoria, né? Que é nada mais, nada menos que dizer se aquele apontamento de serviço foi auditado e as observações que tenha sobre aquele apontamento de serviço. E aí é para extração de informação mesmo, né? Para fornecer relatórios, né? Consultas via BI, para ir mensurando, né? Muitas das vezes existem pesquisas de satisfação, né? Então, posso colocar as observações nesse apontamento de serviço, né? Hoje, eu não tenho nenhuma ferramenta nativa de pesquisa de satisfação, mas é possível integrar isso também ao sistema, né, para trazer essas informações para essa auditoria, né, por exemplo, trazendo informações do feedback do cliente, né, para esse apontamento de serviço. Por exemplo, em Sorocaba, né, vocês também utilizam o sistema do Igor, né? O sistema do Igor tem lá a parte de pesquisa de satisfação da sala de velório. Seria um exemplo. Por exemplo, eu quero trazer aquelas informações que o cliente dá no sistema do Igor para cá, para o sistema, né? E aí a gente colocaria lá uma API, né? Para o sistema do Igor imputar essas informações dentro do apontamento, né? Fazer essa auditoria pelo próprio cliente, né? O cliente informar se foi tudo certinho e na auditoria o pessoal confirmar se as informações vieram corretas, tá? E cancelamento é a informação que o sistema mesmo imputa dentro do apontamento. Mas aqui o cancelamento é para parte de orçamento. Eu vou passar com vocês daqui a pouquinho, tá? E aí, dentro do apontamento de serviço, o que mais nos interessa? Os itens, né? Aqui dentro do sistema, eu tenho o conceito... Oi, Ed. Você levanta a mão, acabei não vendo. É que você falou sobre pesquisa de satisfação, até dando um retorno também para o Alexandre, principalmente. A Regina, que é a diretora da funerária, o Alexandre, me procuraram porque eles estão com uma demanda sobre pesquisa de satisfação. Na verdade, é aquele NPS, né?
entendi que essa demanda ela é mais direcionada, mais focada para a parte de atendimento de seguros, mas acho que pode ser usado em geral. Eu conversei com o pessoal da TOTVS Ibirapuera aqui, e eles apresentaram um orçamento para fazer um trabalho, fiquei de dar o feedback para o Alexandre. A ideia dessa pesquisa do Alexandre não é fazer envios de e-mails ou colocar alguma coisa num site e convidar a pessoa para entrar depois. É tentar, durante o atendimento, antes que a pessoa vá embora presencialmente ali nas instalações deles, alguém já se aproximar, possivelmente com tablet, alguma coisa assim, e fazer aquele NPS, tá? Então, a TOTO já me passou um orçamento disso para fazer de forma integrada, ou com cadastro de clientes, ou, mais provavelmente, com um contrato. Isso depois vai ser discutido em mais detalhes, mas, num primeiro momento, como a gente não tem essa base de clientes pronta ainda, possivelmente funcionaria como funcionaria qualquer sistema que você contrata na internet, aí tem aos montes, né? Só que ele não é integrado. A ideia disso aí é que fique registrado, documentado no histórico do cliente para a posteridade, para que você possa ter realmente o CRM, o acompanhamento do relacionamento com o cliente, tá? O Diego, acho que quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, é só para complementar, na verdade, o atendimento, essa qualidade de atendimento aí que nós fazemos é para todos os atendimentos, né? E nesse caso, precisa de fato ser no momento da finalização do atendimento. Então, por isso que não tem como a gente enviar e-mail para esperar depois o familiar responder. E a gente precisa também digamos assim, tempo real, né? Desse resultado em tempo real, para que a gente consiga avaliar o que foi feito, né? Só para complementar, na verdade, realmente isso é feito em todos os atendimentos, não só no seguro, né? Também no associado, no particular, e em todos é extremamente importante, né? Oi, Roberto. Ok. É só fazer uma colocação. Eu vi lá em Sorocaba, achei bem interessante, né, a forma deles de tratarem isso, que eles muitas vezes estão passando no meio do velório, passando esse tipo de informação, e aí as lideranças recebem, né, o feedback, principalmente se for negativo, e conseguem reverter em tempo real. Então, acho que essa é a importância que até o Ed falou, né, de estar fazendo isso no decorrer do serviço. E eu acho que se isso fosse estendido também ao próprio serviço do atendimento do agente e tudo mais, dependendo do caso, né, tem que verificar qual seria a forma, né, na questão de São Caetano, né, que ele é uma pessoa que está várias horas ali no atendimento junto com o cliente, porque às vezes dá para você reverter uma insatisfação, porque, assim, você saber depois que realmente não foi legal, tudo bem, é uma forma de você estar mensurando o trabalho. Agora, melhor ainda se você consegue perceber esse resultado no meio do serviço para poder reverter, e aí sim, eu acho que os méritos são dobrados, né? Fora isso, tem uma outra coisa também que eu tinha visto, mas tem a ver com o NPS, mas não dessa forma como nós estamos falando. Eu cheguei a procurar, né, dentro do Proteus, se tinha alguma coisa de NPS, e eu fui descobrir que nos módulos de serviços, eles tinham alguns fontes, né, que faziam esse tipo de NPS. Não sei se vale a pena se olhar ou não, ou se deixar quieto, né, porque ele, inclusive, foi pedido para outros módulos falar assim, olha, me integra da mesma forma que determinados módulos já fazem, entendeu? Não sei. É só uma colocação que eu fiz, mas, assim, mas aí não é dessa forma que a gente está falando, tá, em tempo real e tudo mais, tal. É em finalização de serviço, é como se fosse, vamos dizer assim, você abre um ticket, termina o ticket e depois é enviado, só nesse sentido. Eu conheço um pouquinho da gestão de serviço, só que ele é parte mais para a técnica, não é é como se fosse atendimento de serviço, vamos dizer assim, um exemplo de informática, Sim, sim. mecânica, essas coisas, Quando né? finaliza, você fala assim, tá ok. Não, mas tudo bem. Foi só uma colocação que eu fiz para dizer que realmente eu já cheguei a ver algo dentro do sistema, mas provavelmente não se aplica ao nosso dia a dia, então foi só uma colocação que eu fiz mesmo. Não, tranquilo, tranquilo.
Aqui, né, continuando, para inclusão de itens dentro do apontamento, eu tenho duas maneiras, tá? Eu posso deixar pré-configurado pacotes de serviços, tá? E eu já vou falar pacote, porque é um conceito que a gente trabalha, né? Utilizando o mesmo cadastro de planos, tá? Então eu tenho aqui esse campinho plano entregue, né? Ixi, meu sistema travou, eu acho. Deixa eu só abrir ele aqui novamente. Vocês estão me ouvindo, né? Não tá travado para vocês minha voz, não, né? Não, tá tudo ok. Não, então só foi o sistema que travou, né? Ah, não, travou. Bora lá. E aí eu tenho aqui a questão do plano entregue, tá? E aí eu posso deixar pré-cadastrado pacotes de serviço, né? Que é para mim poder ter como se fosse já um agrupador de serviços. Por exemplo, eu já vou ter lá a urna, serviço, o serviço tanatopraxia, todos os serviços que correspondem a um plano, por exemplo, quando eu estou atendendo um associado. Mas eu posso vender essa configuração para um cliente também, né? Eu vou entregar mesma contratação do plano standard, tem a mesma cobertura, eu posso fazer isso, né? Então aí, quando eu uso esse conceito, o sistema já preenche para mim todos os itens, tá? Então, eu já posso ter isso pré-cadastrado dentro do sistema, que é esse que eu chamo de pacote de serviço. Então, eu já trouxe a urna, o véu, as velas, a ornamentação, a coroa, o velório, o traslado, né? E aí eu posso trabalhar dessa maneira. Tem como se diz assim, uma configuração padrão do meu serviço funerário, de como eu entrego esse serviço funerário, né? Então, já preencheu todos os itens, ele está me dizendo aqui o que é serviço e o que é de estoque, né? Como que eu identifico isso, pessoal? Lá em outras ações, legenda estoque. Em legenda estoque, ele vai mostrar essa coluna aqui, tá? Essa coluna aqui do lado, opa, essa coluninha aqui com os bonequinhos, com as figurinhas, né? É onde eu vejo o estoque e quando eu vou em outras ações de estoque, eu vejo o que cada uma delas é. Então, por exemplo, esse sinalzinho verde para cima quer dizer que eu tenho saldo em estoque desses itens. E eu vou controlar esse saldo em estoque para mercadorias, materiais, tá? Então, tudo que é diferente de serviço, eu vou controlar estoque. O que tiver lá no cadastro do produto como serviço, ele vai vir como um serviço. Tá vendo aqui, ó, destacado serviço, certo? Então, essa é o controle de estoque que o sistema oferece, tá? Inclusive, para materiais aqui, por exemplo, a urna, eu tenho esse botão aqui, consulta estoque. Eu consigo consultar o saldo em estoque que o sistema oferece. Muito bom. Tá? Do sistema, as minhas filiais. Se eu tenho alguma unidade, alguma filial de serviço, que eu tenha aquele saldo, um saldo em estoque. Por exemplo, aqui eu tenho em outra filial do sistema esse estoque. E eu também consigo bloquear essa visualização e só trazer o estoque da minha filial corrente e aí eu não visualizar o estoque de outras unidades, tá? Eu consigo travar essa situação, tá? Porque assim, eu tenho casos onde eu tenho lojas ou funerárias dentro da mesma cidade, né? Vou fazer um exemplo aqui, mas por exemplo, cheguei no shopping, tô comprando um tênis, né? Aí o cara bateu o olho assim, não, aqui eu não tenho esse número, essa numeração desse tênis, eu tenho numeração em outro shopping aqui. Quer que eu mande trazer de lá? Aí eu falei, não, pode trazer que eu quero esse modelo aqui, eu vou pegar.
É uma espécie disso. Eu olhei que em outra unidade, eu tenho essa ordem lá, eu faço a solicitação, isso tudo via sistema, tá? O sistema tem a requisição ao armazém, ela pode fazer a requisição entre filiais, para que exista essa movimentação de estoque. E aí pode envolver outros processos de back-office, como, por exemplo, vamos dizer assim, uma transferência de estoque envolvendo até nota fiscal de formulário próprio, caso faça esse controle, o back-office do Proteus já tem essa demanda para esse atendimento, tá? Funcionar assim. Beleza. E aqui, nesse apontamento nosso, eu tenho algumas coisas que eu não lancei, por exemplo, a tanatopraxia. Para me adicionar um novo item, ou caso estivesse zerado esse formulário aqui, basta eu dar uma setinha para baixo, tá? Aqui eu tenho essa legendinha verde, que é a legenda de carência. Ela vai fazer sentido para quando eu for um apontamento de serviço associado. Como está aqui verde, está sem carência, tá? Então está dizendo que não está em período de carência, porque é um serviço particular, tá? E aqui eu vou ter o campinho produto. E aí eu posso consultar os meus produtos. E aí o sistema vai trazer essa consulta, tá? Dos itens que estão exclusivamente na minha tabela de preço. A consulta aqui do apontamento de serviço, ela otimiza o nosso trabalho nesse sentido. Eu não vou trazer outros itens, a não ser que eles tenham preço. Todos os que têm preço estão na minha tabela de preço aqui, tá? Tá aqui o campinho da tabela de preço. Então, todos os itens que tem na tabela de preço são os itens que estão exibindo aqui. Inclusive, o sistema, né, traz aqui o preço, o valor dele aqui já na consulta, tá? O estoque, caso tiver, em qual unidade ele está, e se tem mais de uma tabela de preço. Por que que eu faço isso? Por exemplo, estou negociando com um cliente, né? E eu tenho uma condição diferente em outra tabela de preço. E aqui o sistema detalha qual é o valor desse item nessas tabelas. Aqui no caso só está em uma, tá? E aí eu quero adicionar um serviço, que é a tanatopraxia, tá? Então vou adicionar esse item, tá? Ele custa R$850. Quando eu confirmar aqui, ele vai adicionar para mim. E aí eu consigo, ele já soma aqui o valor. Então tá aqui o valor do meu serviço, o valor entregue e o valor a receber, é o valor de R$3.610. E aí, Guilherme, eu quero negociar com o meu cliente, eu quero dar desconto para o meu cliente. Como que o sistema recebe o desconto? Hoje, o sistema ele não tem um campo totalizador de desconto. Por exemplo, eu quero dar um desconto de R$600, tá? Ele não discrimina no apontamento como um todo. Eu tenho que dar o desconto por item, né? Então, por exemplo, o que eu, né, com a minha expertise e também o uso do sistema, eu escolho o item que eu vou dar o desconto, né? Para não precisar ficar dando desconto item a item. Mas caso quiser preferir fazer também, pode dar, né? O desconto, né? Em cada item. Mas, por exemplo, eu quero dar o desconto de R$610. Eu venho aqui, ó, no meu item de maior valor, que é a urna, e coloco esse desconto. Por exemplo, aqui é o percentual de desconto e aqui o campo valor. Dou aqui o valor de desconto, R$610. O sistema calcula, né? Ele já informa também o percentual que representa esse desconto sobre o valor total do item. E aqui o valor líquido. E aí eu tenho um desconto. E aí ele discriminou aqui para mim o valor entregue, que é o valor total, bruto, o valor de desconto e o valor líquido a receber. Então tem aqui R$3.000, tá? Então o sistema já calculou isso para mim, certo? Mais informações que eu tenho aqui. Eu tenho, como eu disse, né? Eu posso fazer uma transferência, solicitar que o estoque de outra unidade, caso for um material. Eu tenho aqui as informações de estoque e local padrão, que é o quê? A filial, que é a unidade de estoque, de onde está saindo esse item, tá? E aqui o local padrão. Olha aqui, para você ver que interessante, né?
aqui a unidade de estoque saiu a filial que está logada, tá? Por quê? Porque quando eu selecionei dessa filial, tá? Porque eu só coloquei saldo nessa filial 111101, né? Mas como é um serviço, ele não vai controlar estoque, tá? Isso aqui para mim vai fazer sentido apenas para materiais, que é essa legendinha verde aqui, tá? Então o sistema eu consigo fazer essa dinâmica de troca de armazéns, né, transferência entre filiais. Eu posso dizer aqui, né, se aquele item vai gerar pedido de venda, ou seja, vai sair no meu financeiro, tá? Isso aqui também é um campo que eu posso habilitar e desabilitar o uso dele dentro do sistema. Aqui, como eu estou com o usuário administrador, eu não vou conseguir alterar isso. Eu vou conseguir alterar, né, no caso, mas né, não são todos os usuários que conseguem fazer isso, né? Que é deixar de ser, que eu não cobre por esse item. Eu posso fazer isso aqui também, tá? Se vai um item que gera OS, por padrão todos geram OS, mas eu quero falar que esse item não vai aparecer na ordem de serviço, né? Por exemplo, é um serviço que eu presto que eu não vou mostrar lá na ordem de serviço para o meu cliente, no caso. Eu posso colocar que não e não vai sair na ordem de serviço, tá? São campos que estou passando aqui para vocês terem conhecimento sobre eles, mas poucos são utilizados hoje no dia a dia, tá? São necessidades bem específicas. E aqui as informações do prestador de serviço quando eu terceirizo o serviço funerário, tá? Quanto ao lançamento de itens aqui, pessoal, tanto manualmente como também pelo plano entregue, que é o nosso pacote de serviço, alguma dúvida, algo que vocês hoje não praticam, como vocês viram aqui a usabilidade disso aqui dentro do sistema? Oi, Roberto. Só uma perguntinha, porque assim, eu estou vendo dentro da linha de itens que ele não tem o campo de T's, né? Ele é utilizado pelo campo B1TS, você sabe isso? Não, não é isso. É parametrização, tá? Eu digo pelo tipo de serviço ou pela operação que eu estou fazendo, o tipo de operação que eu vou utilizar. Isso eu defino um parâmetro. O usuário que está lançando não tem acesso a essa informação, tá? Isso eu já deixo parametrizado. Então, por exemplo, como é que eu faço essa movimentação? Por exemplo, serviço particular, eu vou movimentar estoque e vou gerar financeiro. Aí eu já tenho essa operação já definida. Tá. Certo? Serviço de associado, eu vou movimentar estoque e não vou gerar financeiro. Certo? Seria mais ou menos que nem uma tese inteligente? Eu preciso ter tese inteligente para o uso do módulo. Tá? Isso até internamente quando eu passo para o pessoal do back-office, já capacitar assim. O Fernando Ferro, que faz essa parte, né, já toca desse jeito, entendeu? Entendi. Já faz as operações. Outra coisa, eu estava vendo, você estava falando sobre a mensagem sobre a nota, né? Pode ser utilizado o campo F4 Fórmula? Pode. Porque aí, por exemplo, pode ser uma forma mais automática, que nem a gente está falando de automação, né, de processos, para poder sair alguma coisa mais rápida. Se houver essa possibilidade, às vezes é interessante, porque você já está falando de um determinado serviço, já tem uma tese específica para isso, já tem uma tese inteligente para ser mais específico ainda. Então, às vezes, você pode estar utilizando o campo F4 Fórmula para poder otimizar todo esse processo, né? E evitar erros de operação e poder padronizar, enfim, tudo isso, né? Isso. Pode sem problema nenhum. Tá? Tá, perfeito. Tá bom, obrigado. Nada. Alexandre? Ô, Guilherme, a gente só vai conseguir manusear aí itens que compõem o estoque ou não? Como assim? Por exemplo, existe um pacote que a gente vende referente a velório. Então, o velório não é um item que tem em estoque. Certo. Por exemplo, quando é associado plano standard, não tem direito à cremação, não tem direito à sala de velório, não tem direito à cerimônia, não tem direito a tanato.
Então, a gente faz um pacote, por exemplo, vocês querem tudo na sala simples, então é R$ 4.000. Aí, esses 4.000 a gente geralmente não abre para a família o valor de cada item, né? Então, a gente fala, dentro desses 4, você vai ter a sala de velório, vai ter a taxa de cremação, vai ter a preparação da sanatoconservação, que é a tanatopraxia, né? Então, esse é o pacote simples. Tem o pacote VIP e tem o pacote do salão nobre. Uhum. O que diferencia é a sala onde vai ser feito o velório, né? Ou se é sala simples, ou VIP ou nobre. Mas o restante dos itens permanece o mesmo, né? A preparação, a cremação e tudo mais. Tem como fazer esses pacotes também, ou vai ter que ser lançado item por item, por exemplo? Não, você consegue fazer esses pacotes, né? É justamente para até já deixar isso já pré-cadastrado, tipo, eu posso colocar esses pacotes já como, por exemplo, tendo uma pré-definição para isso, né? Esses valores, e não necessariamente eu vou mexer só com movimento de estoque. Por exemplo, eu posso lançar o serviço. Todos os serviços ali, né? Que não necessariamente o movimento de estoque eu posso lançar, né? Não sei se eu estou te respondendo, mas foi assim que eu entendi. Então, por exemplo, o serviço de Tanato é um serviço, igual eu lancei aqui, no movimento de estoque, né? O que movimenta estoque são, por exemplo, é a urna, vai ser, por exemplo, a vela, um invol, né? Então, são materiais, mercadorias que eu comercializo junto do apontamento de serviço, né? Ah, não, entendi. E porque, assim, muitas vezes também a gente considera alguns itens como custo, né? Certo. Os nossos setor de luto tem aquela questão de venda de pacote, por exemplo, eles falam que é o pacote. Uhum. Compra a urna e ganha a Tanato, por exemplo, né? Só que aí a Tanato, Certo. para si, eles jogam no custo, então eles cobram só o custo da família e o restante eles colocam como fosse feita a troca de urna. Uhum. Aí teria que fazer dar aquele desconto no item, por exemplo, no Tanato, porque ela vai vir Uhum. no valor de 1.300 que é cobrado normal, porém dá o desconto para poder ficar no valor do custo, é isso? Sim, eu consigo fazer isso também, tá? Aí, tipo, eu posso lançar ele como desconto, né? E aí, verificar, posso, através de relatório, trazer essa informação do que ele gera um custo, né? Por exemplo, foi um brinde, né? Foi uma bonificação, né? No Eles, caso, né? eles fazem assim, Uhum, vai, R$ 2.000 a troca da urna, só que, na uhum. verdade, a urna é 1.200, por exemplo, e o Tanato é 800, e o custo do Tanato é R$ 800. Não, entendi. Não, conseguimos sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Em relação ao lançamento dos itens? Tem limite por exemplo, de pacote? Porque hoje em São Paulo é assim também. Hum, Eu quero contratar o pacote Jade. Então, você vai selecionar o pacote Jade lá e vai vir tudo. Urna, véu, transporte, vela. certo. Eu quero outro modelo de urna. Agora fugiu o nome dos modelos. Aí você seleciona esse modelo, já vem tudo também referente àquele item. Então, por exemplo, seria interessante a gente fazer em cima de cada modelo de urna, né? A Uhum. gente tem mais de 30 opções de urna. Hoje você tem isso sistêmico ou por exemplo, você tem uma tabelinha ali identificando essas. A gente tem uma tabela no Excel que a gente olha para poder saber o valor por exemplo, de cada urna. O meu pessoal de cabeça não sabe, acredito que a maioria Uhum, dos agentes funerários também não sabem o valor da troca, vamos dizer, de urna, uhum. do pacote. Por exemplo, sem entrar em questão de valor, né? Mas a gente consegue visualizar essa questão de como você faz esses pacotes, só para mim ter uma noção? Você consegue compartilhar com a gente? Peraí, que eu particularmente não tenho, precisava ver com o operacional lá, se Uhum. eles tenham
esse pacote, porque eu digo mais pelo particular, né, que é o Sim. particular que geralmente monta os pacotes para poder vender o serviço, né? Mesa e operacional é mais a venda da troca de urna, por exemplo, do upgrade, né? E aí existem duas tabelas para associado, que a gente fala que tem um desconto, e a tabela do particular. Acho que o Carlinhos deve ter, ele voltou aqui, deixa eu ver com ele. Vamos fazer o seguinte, minha água acabou aqui, eu tô com a garganta bem dolorida. A gente pode fazer uma pausa de uns 5 a 10 minutinhos só pra gente beber uma água, aí dá o tempo de pegar isso aí. Tá bom. Certo? Eu converso com ele aqui. Fechou. Então, às Obrigado. 10h45 a gente retorna. Valeu. Certo?